pessoal, professor Josias Santana aqui do canal Platina na Física falando, e nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao movimento circular, a parte 2. No vídeo passado, nós vimos as relações que a gente tem das equações do movimento para o movimento circular e vimos que basicamente são as mesmas equações que nós tínhamos para o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, apenas fazendo a mudança nas variáveis retilíneas para as coordenadas curvilíneas. Agora nós vamos analisar o seguinte movimento. Nós temos um movimento circular interligado a um outro movimento circular de raios diferentes. Aqui, nesse primeiro caso, nós temos um raio RA e aqui nós temos um raio RB. Por essa nossa figurazinha aqui, nós temos que o raio A é maior do que o meu raio B. E vamos ter aqui, ó, que esse meu sistema está conectado por uma corda ideal aqui, que ela vai ser um transmissor de movimento. Ou seja, à medida que a minha roda A gira, essa minha roda B também vai girar. O vínculo que a gente vai ter aqui é o seguinte: essa minha cordazinha que está desenhada aqui em azul, ela vai ter um movimento aqui igual em todos os pontos. Ou seja, quando você estiver aqui pegando um ponto que está no meu movimento circular aqui de raio A, ela vai ter uma velocidade tangencial VA. Quando ela estiver aqui nessa minha trajetória aqui do movimento circular de raio B, ela vai ter uma velocidade tangencial aqui VB. E o vínculo que nós vamos ter é que essa velocidade em A vai ter que ser igual à velocidade em B. Então, isso aqui é o que nós vamos utilizar para poder fazer a análise desse nosso movimento. Ou seja, essa minha transmissão, essa minha corrente de transmissão que está fazendo com que, à medida que a minha roda A gire, a minha roda B gire também, ela é ideal, ela é inextensível, ela não se deforma ao longo do meu movimento, fazendo com que eu sempre tenha essa minha garantia de que a velocidade tangencial no ponto A é igual à velocidade tangencial no ponto B. A implicação direta que isso nos dá é o seguinte: nós vimos no vídeo anterior que a velocidade tangencial no ponto A pode ser dada como sendo a velocidade angular de A vezes a velocidade vezes o raio da trajetória A. A velocidade tangencial do ponto B, ela é a velocidade angular do ponto B vezes o raio da trajetória circular B. Como essas duas grandezas são iguais, nós temos o quê? Que a velocidade angular de A vezes o raio de A tem que ser igual à velocidade angular em B vezes o raio da trajetória B. E essa é a nossa primeira grande equação que nós vamos ter nessa análise desse movimento. Como nós temos aqui rodas, trajetórias circulares de raios diferentes, isso quer dizer o quê? Se o meu raio A é maior do que o meu raio B, isso implica que a velocidade angular na roda A vai ser menor do que a velocidade angular na roda B. Ao passo que, se invertermos isso e fizermos com que o raio em A seja menor do que o raio em B, nós vamos ter então que a velocidade angular na roda A vai ser maior do que a velocidade angular na roda B. Quem anda de bicicleta, por exemplo, pode perceber que isso aqui é o esquemazinho que você tem lá na sequência de catraca e coroa lá da sua bicicleta. Principalmente se você tiver uma bicicleta de marcha. Você vai ter vários tamanhos, vários raios diferentes para a catraca e vários raios diferentes também para o peão que fica lá na sua roda. Essa combinação diferente vai fazer com que você pedale mais devagar
e tenha uma maior velocidade, ou você pedale na mesma velocidade com que a roda está se movimentando, e por aí vai. Lembrando também das equações que nós encontramos no vídeo anterior, que relaciona a velocidade angular com o período e a velocidade angular com a frequência, nós também podemos ter essas relações escritas para o período e a frequência em cada um desses movimentos aqui que estão interligados. Como é que seria? Nós vimos no vídeo anterior que a minha velocidade angular pode ser escrita como sendo 2π dividido pelo período, ou a minha velocidade angular pode ser escrita como sendo 2π vezes a frequência. Dessa forma, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter que ômega A eu posso escrever como sendo 2π dividido pelo período A, ou 2π vezes a frequência de A. E o meu ômega B, a velocidade angular em B, pode ser escrita como sendo 2π sobre o período B, ou 2π vezes a frequência de B. Agora, substituindo esses valores nessa primeira equação que nós temos, nós vamos ter o quê? 2π dividido pelo período de A vezes o raio de A é igual a 2π dividido pelo período de B vezes o raio de B. O 2π de um lado simplifica o 2π do outro, e assim podemos escrever que o raio de A sobre o período de A é igual ao raio de B dividido pelo período de B. E essa passa a ser a nossa segunda equação. O que a gente vai observar aqui é o seguinte: quanto maior for o raio, maior vai ser o meu período. Se eu tiver um raio grande, eu vou precisar de um período grande para que essa igualdade se mantenha. Ao passo que se eu tiver um raio pequeno, eu também vou ter um período pequeno. Ou seja, quanto maior o raio dessa minha trajetória circular, maior vai ser o meu período. Quanto menor for o raio dessa trajetória circular, menor vai ser o meu período. Uma coisa que é interessante aqui é o seguinte: você pode reescrever essa equação da seguinte forma. Eu escrevo tudo que é período de um lado e tudo que é raio do outro. Então eu vou ter aqui que o período de A dividido pelo período de B é igual ao raio de A dividido pelo raio de B. E quando a gente escreve essa equação dessa forma, fica bem mais fácil a gente poder relacionar como é que vai ser as relações que a gente vai ter entre os períodos ou os raios à medida que você vai fazendo uma variação entre eles. Por exemplo, se eu tiver um período de A, um raio de A, duas vezes o raio de B, se o raio de A for duas vezes maior do que o raio de B, isso vai fazer o quê? Com que o meu período de A também seja duas vezes maior do que o período de B. Ou seja, quando a minha roda A, desse exemplozinho aqui, por exemplo, que o raio A é igual a duas vezes o raio de B, o que é que iria acontecer? Quando esse meu ponto desse uma volta completa, o meu ponto B teria dado duas voltas completas. E fazendo agora a outra substituição, 2π FA vezes o raio de A é igual a 2π, a frequência de B, vezes o raio de B. Novamente aqui, o 2π de um lado simplifica o 2π do outro. E passamos até agora que a frequência de A vezes o raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B. E essa aqui vai ser a nossa outra equação. Para um raio maior, eu vou ter uma frequência menor. Quanto maior for o raio dessa minha trajetória circular, menor vai ser a frequência. Ou seja, menor vai ser a quantidade de oscilações completas que ela vai fazer por segundo. Nesse nosso esquemazinho aqui, é justamente o que a gente representou aqui quando eu disse que quando nesse meu A
ele desse uma volta, o meu B teria dado 2 voltas. Ou seja, enquanto a frequência desse meu raio A aqui, dessa minha trajetória de raio A, estaria sendo 1 ciclo por segundo, aqui você ia ter que a frequência desse seu B ia ser 2 ciclos por segundo. Bom, esse é um princípio bastante utilizado quando você vai fazer diversos sistemas que você vai ter várias engrenagens. Você pode encontrar, por exemplo, como eu já mencionei, no caso da bicicleta, você pode ter também, no caso da indústria, em escalas tanto enormes, grandes, quanto escalas pequenas também, para esses sistemas de transmissão de movimento, e dos próprios relógios também analógicos. Você tem uma sequência de engrenagens maiores e menores que vão ser justamente os responsáveis por essa transmissão de velocidades diferentes à medida que você vai fazendo esses ajustes. Bom, esse vídeo eu vou parar por aqui e nós vamos deixar para fazer um exercício sobre a aplicação na prática desse conceito em um próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, compartilhe aí com seus amigos e até a próxima.